Olá a todos, saúdo a todos. Bem-vindos a mais um dos meus podcasts. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Uma pessoa cristalina, verdadeira, inteira, de verdade. Esperar o que dela? Espero tudo de bom. É alguém muito recente, mas muito antiga na minha vida. Porque traços nós temos muito parecidos, de postura, de percepção do mundo, de reação ante as coisas que acontecem ao nosso entorno. E eu estou felicíssimo de receber aqui hoje minha filha querida, de Oxum, Cleopa. E aí, meu amor? Tô feliz de estar aqui também. Eu também. Amei você fazendo podcast. Acho que é muito necessário, sabe? Porque você tem uma visão e uma vivência da religião muito positiva e muito verdadeira. Porque é uma religião muito positiva, né? É uma religião... Linda. Só coisas boas, assim. O axé é só bom, não tem uma coisa ruim, né? Não tem. Axé é a energia que nos movimenta em cima do planeta. Tudo que está vivo Tem vivo porque axé. tem axé. E axé quer dizer, assim será. Axé, vou realizar. Uhum. Então, é tudo que é de positivo que a gente cria. E que tem a força dos antepassados juntos. Para que nós consigamos resolver e ultrapassar os nossos problemas. Uhum. O axé, ele está em busca do benefício de cada um, né? Sim, total. Eu percebo isso. Não é? Cleo, você achou como a casa? É interessante porque a gente precisa ter esse papo, esse bate-papo assim, bem informal, para que as pessoas primeiro entendam um pouco e conheçam a verdadeira religião. Né? Porque tem muita coisa hoje, né? Nas redes sociais. E nós precisamos mostrar exatamente como acontece a religião tradicional. Como é que você achou a casa? Então, eu conheci o candomblé mais ou menos quando eu tinha uns 20 anos. Ou seja, 20 anos atrás. E eu me apaixonei pela... 20? Achei que você tinha 29? Tem 40. Uau! Com muito orgulho, tá? Oi. Eu me apaixonei pela religião. Eu me identifiquei, eu tive uma sensação como é que eu posso explicar? Aquela sensação de voltando pra casa, quando as coisas fazem sentido. Eu tive essa sensação. Mas, até então, eu já passei na mão de vários babalorixás, mas eu não... Eu insisti muito, mas eu não tinha achado algum ainda que eu me identificasse, que eu sentisse firmeza, que eu me identificasse mesmo, que pudesse ser um guia espiritual pra mim. E aí eu tenho um amigo que chama Ricardo e ele me falou de você. Agora, foi ano passado que a gente se conheceu? Foi, acho que ano passado, faz mais de um ano. E acho que início do ano passado. Foi início, comecinho do ano passado. É. Foi antes de eu sair de férias. E aí eu falei, não, olha, Ricardo, eu tô de boa, eu acho que o candomblé é uma religião maravilhosa, mas talvez não seja pra mim, porque eu já tô cansada, já passei na mão de muito babalorixá, não dá certo, tal. Ele falou, olha, esse é babadeiro? Falei, mas todo mundo sempre fala isso, Ricardo. Ele falou, não, olha, vai lá, faz um jogo com ele e vê o que você acha. Se você não gostar, você não volta. Você não é obrigada, você não tá presa a ninguém, você não precisa. Falei, é verdade. Meu marido ficou super animado, sentiu muita firmeza no que o Ricardo falou, botou pilha, falou, vamos, amor, vamos, você vai... Se você não gostar, você não... Eu falei, tá bom, vou. Aí a gente fez aquele jogo, a gente se conheceu, na verdade, uma noite na festa na festa do André Almada. Na festa do André Almada. Foi. E você tava lá, que você é um pai muito presente. Você é um pai muito presente. Um paizão. Eu vou realmente com os meus filhos, tô junto. Você tá junto mesmo, você cuida de todo o entorno, isso é muito especial. E aí eu vi isso em você, eu vi a forma como você falava do axé, a forma como você... A sua liturgia, assim, como você era respeitoso à tradição do candomblé, sabe?
as coisas que você me falou que ninguém poderia saber. Não é de adivinhação ou nem de evidência, mas de você realmente ler no jogo. Eu achei muito impressionante como você não deixava os seus filtros pessoais atrapalharem, entrarem no meio da leitura de jogo. Puxa, que bom você perceber isso. A Ana Cléo é uma pessoa realmente muito perceptiva. Não, é porque eu passei por alguns lugares, então eu percebi, isso é uma coisa que eu percebo mesmo, quando a pessoa usa os próprios filtros ou quando ela sabe que tem os próprios filtros, mas não usa eles. Deixa o jogo falar por si. E eu senti isso em você, então eu falei, putz, de repente pode ser um reencontro com a religião aí. Vou pegar essa oportunidade e ver qual é. Aí fui pro terreiro, aí me apaixonei pelo terreiro, é um lugar lindo, as pessoas são muito legais. Aí conheci o seu lado de filantropia, que eu fiquei também apaixonada. E comecei a ver muitas mudanças na minha vida interna como pessoa, em questão de autossabotagem, por exemplo. Energias erradas que às vezes a gente conecta na nossa vida. Pega do nosso entorno, das pessoas. Que não é nem por mal, às vezes, né? Que não, é a energia que tem no mundo, né? É o que o ser humano acaba trocando, infelizmente, algumas vezes, né? E aí a minha vida realmente melhorou muito. Eu já estava nessa busca, eu sempre tive na busca de evoluir, de ser melhor sempre. Só que o axé, ele parece que ele dá um upgrade nesse negócio, sabe? Quando a gente encontra a tomadinha correta, dá. Ele vira as chaves, ele vai virando as chaves. E eu fui vendo esse resultado na minha vida. E falei, gente, por que não, né? Por que eu não vou ficar aqui? Me sentir acolhida, me sentir vista, me sentir respeitada, amada, enfim, tudo. Nossa, que tudo delícia. De bom. É bom a gente perceber esse retorno, que é sobre isso. Sim. É sobre isso a casa de axé. É uma casa acolhedora. Muito. Onde cabe todo mundo. Todo mundo. E todo mundo é igual lá dentro. Todo mundo, é real. Quer dizer, as pessoas se relacionam como uma irmandade mesmo. Total. Né? Total, eu falo, eu nem fiz o santo ainda, mas eu falo, ele aqui é meu irmão de santo, ele aqui é minha irmã de já santo. fez bastante coisa dentro do santo. Já fiz muita macumba, graças a Deus. Tem muita coisa feita aí. Processos iniciáticos que hoje em dia eles estão muito difíceis de serem acessados, você já fez. Que quando eu fiz o santo, a gente passava desse jeito, fazia todas essas etapas, né? E você está fazendo exatamente o caminho como a tradição da nossa casa, né? Filha, que passa pelo aquele crivo espiritual, quem tem que ficar, fica. Sim, eu acho isso muito importante. No dia do meu primeiro casamento no axé, que foi lá no terreiro, você falou isso pra mim, porque o meu pai, Orlando, não ia poder ir. Eu me lembro. E eu tava muito triste com isso, mas tava muito feliz com todo o resto. E você falava o tempo inteiro pra mim, saiba de uma coisa, minha filha, só vai estar aqui, só chega aqui quem tem que chegar. Quem consegue chegar, quem tem que chegar. E eu pensava, poxa, mas o meu pai não tem que chegar? Não é possível, sabe? Aí no dia seguinte ele chegou de surpresa, lembra? Chegou de surpresa. Foi muito lindo. Eu fiquei impactado, porque eu falei que ele não ia vir. Nossa, eu falei, tranquilo. Orixá, Oxum respondeu, falou, as águas estão calmas. Sim. Fique tranquilo. Agora, falando do casamento, depois de um processo, você resolveu casar na religião dos orixás. Quer dizer, essa é uma atitude incrível, um momento muito especial. O que te levou a querer casar ali dentro? Eu quero fazer tudo ali dentro. Eu quero batizar meus filhos, eu quero fazer casamento. O que mais que dá pra fazer? Eu quero fazer tudo. Um lugar que só traz coisa boa, né? Energeticamente, você selar sua união com a pessoa que você mais ama dentro de uma energia dessa é muito especial, assim. Então eu vi uma oportunidade maravilhosa. Foi lindo. O casamento foi lindo. Os dois foram muito lindos. O primeiro casamento foi muito gostoso, foi dentro da casa de axé. E foi tão incrível, assim, foi tão impactante que o meu pai, depois de ver o casamento, falou, olha, eu quero fazer um casamento do axé lá na nossa cachoeira. Para a família, foi Para a família, E aí a gente fez esse ano. Fizemos esse ano, foi muito bonito. Foi mágico. Foi mágico. Meu tio João falou isso, olha, minha filha, esse casamento foi mágico, nunca vi um casamento desse. Foi muito incrível. mágico. E a minha família é toda kardecista.
abraçou totalmente o acolheram candomblé, muito. acolheram muito. Você também acolheu muito o kardecismo deles, né? Você fez certas referências da minha avó e de alguma santa que você falou. Nossa Eu não entendo Senhora, nada eu falei. de Nossa Senhora. Falei sobre o antepassado divinizado, falei sobre Nossa Senhora. É verdade. Aí acho que também foi muito legal para eles. E é muito isso, né? Porque o axé não tem preconceito, não tem dogma, não tem coisas vazias, assim. É tudo muito... tudo tem um porquê. Por quê? Tem um porquê, tem uma conexão, tem uma explicação, tem uma origem, tem o começo, que é o início, o meio, que é o caminho, e a finalidade, que é o final, né? O fim, que é a finalidade. É água, né? O Oxum, né? Água. O Oxum me dando aqui um sinal de que ela está comigo. E está sempre. Sempre. E o Leandro gostou também, O Leandro amou. O Leandro entrou de cabeça. Ele já tinha gostado, ele já tinha comprado a onda. O Leandro é uma paixão nacional. Ele é maravilhoso, ele é uma paixão nacional, eu sei. O Leandro é paixão nacional. As pessoas ficam loucas por ele. Nossa, eu sou louco por ele, de verdade, mesmo. Ele é demais. Ele chega rindo, sai rindo, atravessa qualquer situação rindo. Tá sempre gostoso de estar perto dele. Muito positivo. Ele trouxe muito isso pra minha vida também. E a gente se diverte muito também no axé. Isso é muito legal. Você poder se divertir. Não tem peso, não tem culpa. Não tem... Tudo a gente faz cantando, a gente faz dança, dançando. Canta, come, bebe. É bom demais. É bom demais. Eu fiquei muito feliz, impactado positivamente nessa viagem no Casamento da Cachoeira com a família. Só tinha família, eram mais de 60 pessoas. Né? Eram umas 60 pessoas. 60 pessoas. Fora da família tinha você e o Edu, que estava te ajudando. Já sou da família. Agora você já... mas na época, quero dizer. É verdade. O Felipe, nosso amigo querido. O Marquinho, nosso amigo querido. E os meus assistentes. O Edu. O Edu, falei, você falou que Edu, foi verdade. que te ajudou e tudo. Foi lindo. Foi lindo, foi bonito. Muito lindo. A sua avó é uma pessoa extremamente Ela é especial, né? Dona Odícia. Ela é especial. Foi incrível. É impressionante. Eu fiquei impactado com ela porque esse lado que eu tenho de filantropia, de ajudar o trabalho social, que as pessoas elas só veem, por exemplo, podcast com pessoas que têm alguma notoriedade social ou na mídia. Que é importante que a gente faça para que as pessoas entendam o poder e a beleza da religião. Com certeza. E a verdade sobre ela. Com certeza. Agora, esse lado que eu faço, que é o lado filantrópico, que eu vou nas comunidades, que eu distribuo cesta básica, que eu trabalho o recado para isso, que poucas pessoas veem. Hoje eu tenho postado um pouco mais. 99% das pessoas acham bonito. Algumas pessoas muitas vezes põem assim: você tem que fazer isso, não precisa divulgar para os outros. Aí eu ponho assim: sabe o que eu acho? Precisa. Eu acho que é legal divulgar coisa boa. Tem que divulgar porque incentiva as pessoas a fazerem isso. Você não tá divulgando falando, olha como eu sou legal. Você tá divulgando falando, vamos contribuir. Fazer mais isso. Porque claro. Acolhimento não é só você dar uma cesta básica. A pessoa que recebe, ela recebe também. A gente tem uma oração. A Morena também, que é uma filha de santo minha, que eu amo, que é sua irmã de santo, tem a oração que ela faz da comida, entendeu? O Caio, o Derindê também tem uma oração quando a gente distribui. Então, a pessoa quando recebe aquilo, ela não recebe só a comida pelo benefício físico, ela sente o acolhimento, ela se sente acolhida mesmo, incluída, que é o que a gente precisa fazer, que é o que a gente faz na Casa de Axé. E a sua avó traz muito isso, uma mulher no alto da idade dela, arrumadíssima, e ela com fé, você vê, ela fechava o olho, pedia, vibrava, me tratou por senhor, o senhor me respeitou muito. Eu falei, a senhora que tem que me abençoar, a senhora está há tantos anos na Terra, fazendo a filantropia dela. Muito minha que avó ela faz. É muito caridosa, de verdade. Muito, de verdade. Eu conversei com ela muito. Não é pra fazer bonito, pra fazer nessas coisas, não, é de verdade. Aí que a gente entende aquele veio todinho da família, né? E aí vê todo aquele grupo que é um ebé, é uma família, e ver todo mundo tão harmonizado, aquele amor, e aí a gente vê, né, o tronco daquilo ali, a raiz daquilo ali, né? A minha avó, ela era coronel de centro espírita.
Ela fazia o parto das mulheres dos Ela me peões contou, das fazendas. contou detalhes, é incrível. É incrível. Alimentava o entorno. Sim, ela fazia panelada de Panelada de comida, quer dizer. Então, existem pessoas que estão de verdade preocupadas com o bem-estar do outro. Sim. Tem o bem-estar delas, o do outro e o da sociedade. Total. Isso é, de verdade, a religião dos orixás. Sim. E de fato, todas as religiões. É que os adeptos deveriam praticar muito isso. Porque cada um de nós que separar um quinhãozinho do que a gente tem para dar para o outro. Para compartilhar, Para compartilhar. E digo novamente, não só no campo material. Atenção. Ouvido, olhar. A pessoa se sentir amada, querida, incluída, Vista, né? Vista. Não é? Sim. A gente é assim, né? A Cleo vem com tudo. E não deixa nada. Não deixa nada. Vem com tudo e não deixa nada. Cleo, o que você imagina que seja um batismo na religião? E uma iniciação? Porque é um assunto importante para a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu não imagino nada. Nada. E eu espero então eu vou te falar tudo. Então eu vou te falar tudo. Nada e tudo. O batismo é uma coisa linda. Nós temos o batismo de várias formas. Quando a criança nasce... É com a água também? Tem tudo no batismo. Como teve no casamento todos os elementos. Todos os elementos. Nós vamos ter no batismo também, porque nós louvamos a Mãe Terra. A natureza. Nós sabemos que tudo que nós depositamos na terra, ela vai dar em retorno pra gente. Sim. Se você polui muito a terra, ela vai te devolver aquilo. Claro. Então, nós vamos para a terra louvando e retirando os insumos necessários para o nosso equilíbrio energético. A água, o sal, enfim, tudo. O batismo, quando a criança nasce, tem meninos, gêmeos e meninas. São 7 dias, 8 dias e 9 dias para você fazer o batismo, como o dia D. São 3 dias? Não, são três assim. Os meninos no 7º dia. Né? Não. Tem os gêmeos no 8º dia, as meninas e os meninos. Um no 7º, outro no 9º dia. Tá, entendi. É 7, 8 e 9. Entendi. Que nós fazemos quando a criança nasce. E aí você faz a obrigação, você joga o Ifá, os búzios, para você entender o destino da criança, ver o que ela deve cultuar, as restrições que ela tem na vida, o que ela tem que tomar cuidado, porque é um momento onde você vai indicar, ver essa genética espiritual da pessoa. Tem também a iniciação, os processos iniciáticos, que não deixa de ser um batismo. Se a gente pensar. É verdade, eu não tinha pensado sobre isso. É o casamento com o orixá. Porém, é um batismo na religião. Você ali fazer, por exemplo, uma oferenda, nós fazemos nas águas, né? Você fazer uma sacralização dos seus utensílios e lavar a cabeça nas águas. Isso é um batismo. E você está louvando o Oxum e também todas as aiabás, todos os orixás femininos que estão ligados às águas. Né? Então, toda essa ritualística não deixa de ser um batismo na nossa concepção. Né? Nós temos uma obrigação muito importante, que é o Bori. O Bori, ele louva a nossa cabeça, que é o primeiro, o orixá mais importante que a gente tem. A cabeça, que aonde a gente vai, ela está em cima do pescoço. Então, é ela quem tem as informações do nosso destino, que é revelado através do jogo. E ali nós sabemos também qual ou quais os orixás que serão os guardiões dessa nossa trajetória e que nós vamos nos conectarmos. Então toda essa ritualística que a gente faz é para
harmonizar o indivíduo com o planeta. Porque a gente recebe muita informação externa, né, da mídia. Isso é certo, isso é errado, isso é não sei o quê, tem que ser assim, tem que ser assado. E, como eu digo sempre, o leão e a leoa estão há milênios no planeta. E o leão continua tomando conta dos filhotes e a leoa sai para caçar. É igual. É um movimento da natureza, ele é sempre perfeito e constante. O homem entra na natureza, muitas vezes ele degrada a natureza, ele muda a natureza. Sim. E com essas informações externas, é uma interdição externa, o homem entrar numa interferência. Ele chega ali, mexe na natureza. Do mesmo jeito que ele acaba padronizando o indivíduo. E a individualidade, ela fica muito mexida. Muitas vezes você num grupo, você não pode expressar exatamente o que você sente. E você é uma pessoa que expressa, graças a Deus. É uma das grandes admirações que eu tenho por você. Você é cristalina, você é verdadeira. Você expressa de verdade seus sentimentos, suas emoções. E num contexto social, a gente tem essa massificação que impede. E os rituais de iniciação, Bori, eles fortalecem para que a gente entenda a nossa individualidade. Quem nós somos, o que nós viemos fazer aqui. Sim. O nosso tempo de permanência. O que nós vamos carregar daqui. Os ritos são muito bonitos na nossa religião. O rito, por exemplo, de passagem, né, que a gente chama de axixê, o rito fúnebre, tem uma visão diferente da nossa sociedade, do choro, do medo, da perda. A gente celebra, faz uma obrigação. Eu quero. Se um dia eu morrer, porque eu não quero. Nós não morremos, nós deixamos a nossa essência aqui, com certeza. Mas quem sabe? E os iniciados também. A tecnologia e a ciência estão andando bastante. Vamos lá, né? Vamos esperar, quem sabe né? A gente não pode viver aí uns 200 anos, nossa, entendeu? Que delícia. Aí você fala, não quero mais, tá bom, pode me tirar, galera. Sei lá, algo assim. A morte eu não lido muito bem com ela. Você sabe disso. Sei. Mas a religião dos orixás não tem isso, é uma troca de dimensão. Sim. E a visão, a gente faz rituais, canta, dança. É impressionante. Esse é o melhor jeito, eu acho. É a volta para a Terra. E depois, a pessoa iniciada dentro da casa de axé, ela é cultuada. Meu pai faleceu há alguns anos, ele era iniciado no orixá. Anualmente nós fazemos as oferendas dele, sabemos recebemos as orientações espirituais e assim a gente faz com os fundadores da casa. É incrível. É incrível. Então, por isso que de manhã a gente levanta e louva a terra, a água, o sol, o planeta, os antepassados. Aqueles que nos geraram pelo vínculo sanguíneo e depois aqueles que nos iniciaram. Porque nós precisamos da sabedoria deles. Claro. Para ajudar-nos a caminhar na Terra. Nesse rito de passagem, a pessoa pode ser cremada, não? Então, na religião tradicional e na nossa casa, não. Não, mas o mundo está mudando muito. A gente vai assistir isso. Eu estou vendo pessoas da religião, estou vendo algumas coisas na religião se modificarem muito. Mas eu, por exemplo, nossa casa ali é muito grande, né? Essa casa vai ficar para os herdeiros que vão continuar tocando candomblé. Eu prefiro ser enterrado dentro da casa de axé. Porque, obviamente, eu vou ser cultuado ali. Como eu chamo minha mãe de santo, os anteriores que tiveram na minha vida, o babalaô que me iniciou. Mas vai ter lugar para enterrar esse tanto de gente na casa de axé? Mas tem, lá tem. Um monte de gente tem. Mas lá tem, né, pô? Olha o tamanho de lá. Lá tem. Então eu vou querer ser enterrada lá. Tá, então. Eu penso muito. Eu talvez queira ser congelada. Sabe? Talvez lá na frente tem um jeito de voltar. Né? Quem sabe? Aí eu fico assim. É muito gostoso poder bater um papo informal. Como nós temos essa educação ocidental e cultuamos uma religião tão tradicional, quando ela veio para cá e ficou desse jeito. Candomblé foi criado aqui no Brasil. Uma fusão de várias regiões de africanos, e os afrodescendentes criaram o candomblé. E nós herdamos isso e misturou com o Brasil e
nós temos isso no nosso sangue. E tem a religião tradicional iorubá. E na África você vê, as pessoas são enterradas na casa. O sacerdote é enterrado na casa ali, você vai ali e louva. Né? Porque os descendentes cultuam os antepassados. Os orixás são antepassados. E é isso que a gente faz. A gente cultua para a gente ter força para ensinar para os descendentes e deixar o nosso melhor. Sim. Quando a gente pede, inclusive, para quebrar o pacto com os antepassados, de coisas negativas. Claro. Se você tem, por exemplo, a gente tem alguém que tem alguma doença na família, a gente pede que a gente não tenha esta herança kármica, genética, e aí a gente faz as oferendas para Egungun, muitas vezes para Ebé, para quebrar isso, para fortalecer o nosso lado positivo. Sim. A gente só quer positivo. A gente só quer coisa boa, gente. É uma religião que tem muitos recursos para a gente viver bem. Muitos recursos, de verdade. E agradecer o tempo todo. Será que você vai fazer um terceiro casamento um dia? Eu vou, com certeza. Não, o terceiro vai ser ano que vem na Itália. Porque o Luigi quer fazer um casamento pra gente na Itália e tal. Não sei o que tem a família dele lá. Mas vai ter o quarto, que eu acho que a gente pode fazer na praia. Na praia, né? O quarto casamento na praia. E aí, não sei, vamos vendo. Vamos fazendo uma celebração. Tem que fazer um em São Paulo também, pra galera do Leandro. O negócio daqui. Seguinte, tanto casamento são bênçãos que nós vamos fazer. Uma renovação dos votos. Eu não sei porque que renovar voto demora sei lá quantos anos. Boda de sei lá o quê. Não precisa. Boda de sei lá o que lá. Gente, 1 ano é muito tempo. Tudo que eu vivo com meu marido em 1 ano precisa ser celebrado. E o que eu quero continuar vivendo com ele. Isso é maravilhoso. É por isso. É isso que é importante na religião dos orixás. Dá para colher isso, sim. Mas não é. Normalmente, não é um protocolo. Mas e qual o problema em fazer isso? Exato. Se tem essa motivação? Exato. Também não vejo problema. Você pode dar oferenda para Iemanjá todo mês. Exato. Não vou dar uma vez só no dia 2 de fevereiro, não vou dar mais, não. Você vai renovando seus pedidos, sua gratidão, seu acolhimento. E casar é uma delícia. Eu nunca achei que eu fosse sentir isso com o casamento. É muito gostoso casar. É muito gostoso. Mas o casamento no Axé foi lindo. Nossa, e assim, na Cachoeira foi lindo. Você chegando, eu tava ali, né, do outro lado, vendo você chegar, vendo a tua expressão. Eu tava muito feliz. A expressão dele, depois a expressão da sua mãe, depois todo aquele... Não, e meu tudo, pai né? começou a cantar, minha mãe começou a rezar primeiro o Pai Nosso no microfone e começou a engasgar querendo chorar. Eu falei, meu Deus, eu vou chorar, eu vou borrar, vou cagar minha cara inteira aqui que eu fiz, tive trabalho de fazer sozinha. Aí fiquei assim, com o olho aberto. Aí meu pai pegou o microfone e começou a cantar. Só que meu pai nunca chora. Aí ele começou a querer chorar. Eu falei, acabou pra mim. Eu vou ficar parecendo um panda aqui. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Não, foi lindo. Ele ficou muito emocionado. Ficou. Ela também. Todos nós ficamos. Acho que todo mundo ficou muito emocionado. Assim, foi muito lindo mesmo. Eu vi algumas fotos minhas com ele e com sua mãe abraçados. Assim, com a cara da gente era alegria pura, né? Não, parecia mágico. Tava mágico. O axé é mágico. Eu acho isso. Axé é mágico. Eu acho que tem muita magia, assim. Porque a vida, se você parar pra pensar, é uma coisa mágica. E é uma coisa louca. O mágico. jeito que acontece... não, tem uma explicação. Tudo bem que tem uma explicação, mas é muito louco isso acontecer dessa forma. Você nascer dessa forma, o seu corpo funcionar dessa forma, a natureza funcionar dessa forma. Gente, isso pra mim é magia. Pra mim é. Mas é essa percepção que você tem, que o cotidiano, muitas vezes, na cidade grande, as pessoas não conseguem ter tempo para olhar e não olham dessa maneira. Sim. E isso que é interessante. Você tá muito ligado ao axé porque você é assim. Sim. E você conectou, encontrou sua casa. Isso que é o mais interessante dentro da nossa religião. Essa positividade, né? Esse bem-estar vem com tudo. Com tudo. E não deixa nada para trás. Não deixa nada para trás. Eu acho que a questão Abiku também foi uma coisa que me uniu muito ao terreiro, porque eu vi que você sabia do que estava falando. Você sabia cuidar da minha espiritualidade, com as questões que ela tinha, entendeu?
Isso é muito importante. Eu fui vendo muita melhoria, então acho que isso também me Nossa, linkou isso é muito. um aspecto tão importante, né? A gente entender que é o que eu digo, né? Para os filhos iniciados. Tem muita gente iniciada lá no terreiro. Tem pessoas que se iniciaram, casaram e mudaram de país, etc. Acabam levando seus orixás. Eu vou lá, faço as obrigações. Que na minha gestão, eu procuro ensinar tudo que eu aprendi. Demorei muito para aprender. Procuro ensinar muita coisa. tudo. Tudo. Eu ensino tudo, não deixo nada. Tudo. E quem aprendeu tudo, aprendeu. E quem não é bonito, e quem não aprendeu, tem que aprender. Eu ensino. E eu quero que as pessoas aprendam a nossa liturgia, para que elas consigam entender como elas vão trocar essa energia com a natureza, com os antepassados, com o entorno delas, com as pessoas, muitas vezes, que estão do lado delas. E que sigam as regras que eu, nesse meu período como regente da casa, que só termina o dia que eu for embora, estou ensinando para eles. Para entenderem que na nossa religião nós não acreditamos em diabo. Não tem o mal. Como é que pode imagine, se Oxum é mãe, imagine a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó. Todas elas vão querer o seu bem. Se nós cultuamos um antepassado divinizado, como é que um antepassado vai querer o nosso mal? Isso não cabe na descendência, não tem esse conceito. E o conceito do diabo é uma coisa de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. A religião dos orixás está ali, na pré-existência. Então não tem. Então, isso que é importante eles entenderem, para não porem, como fizeram com o Exu, que ficam falando que Exu faz o mal, Exu não sei o que. Não, você não pode ficar difamando uma pessoa, dando uma personalidade para ela, pondo uma roupagem nela que não lhe cabe. Sim. Que é o caso que acontece com o Exu. Exu é o orixá da disciplina, da paciência. Ele organiza o caos humano. O que eu entendi de Exu é que... O que eu entendi, pode não ser isso, é que ele é o orixá que rege esse plano. A materialidade, os caminhos, vamos dizer as assim, coisas que você vive. Isso cabe. Exu é a divindade que mais conhece o ser humano, que está mais próxima do ser humano. Então, é isso. É isso, ele está ligado ao ser humano. Talvez isso. E o que é mais gostoso dele, que assim, tem no livro do Verger tem esse epítemo, tem essa frase: Exu faz o certo parecer errado e o errado parecer certo. Quando você vê uma frase dessa, você fala assim, não, peraí, como é que ele vai fazer? Está transformando. Ele está limpando. Porque tem gente que vai ali e fala, eu sou isso, eu faço isso, como se fosse uma verdade. Mas é mentira, a pessoa não faz. Então ele vai lá e mostra a verdade. Ele mostra a verdade. Então ele faz esse certo, mostrar que é errado, e o errado, que é o certo. E vice-versa. Tem gente que está sendo mal falada, estão falando um monte de coisa, e aí ele revela a verdade, o correto. Ele é o mais próximo do ser humano, ele conhece o ser humano mais do que ninguém. É a divindade que eu e muitos também reputam como o mais importante dos orixás. Olha. Porque é ele que está com a gente. Você consegue negociar com o Exu, ele entende, ele te dá uma chance para você evoluir. Fala, olha, isso não é o correto. O correto é assim. Você não vai prejudicar ninguém se você fizer isso. Mas se você fizer, está respeitado o seu caminho. Mas aí o seu plantio, sua colheita. Sim. Aí o livre-arbítrio existe. Você, claro. Com você. Então, isso que é gostoso da religião. Não, essa religião é realmente... É linda, né? Perfeita. É bonita. É. Eu sigo muitas pessoas falam, nós sacerdotes não somos juízes. Nós não julgamos. Nós mostramos o que é o melhor, podemos aconselhar, mas não se condena ali, nem se absolve. Sim. Você diz, isso é melhor, isso não é. Sim. Isso vai ser bom para você, isso vai ser bom para o outro, etc. E isso baseado nos fundamentos, no conhecimento e na tradição oral. Hoje tem muito na internet, né, essa questão de divulgação
de informações, algumas com muita interpretação, você põe muito lado pessoal ali na hora que vai escrever. Sim. Eu procuro preservar o que eu aprendi de tradição oral. Leio algumas coisas, acho algumas interessantes, outras eu falo, não é bem assim que eu aprendi. Sempre. É porque a sua feitura é bem tradicional na África mesmo. A história é grande, né? Até é interessante falar sobre isso, que eu fiz santo muito cedo. E eu fiz santo, meu pai era ateu, minha mãe católica. Eu fui atropelado indo para casa dos amigos meus, um deles que fez medicina, também minha irmã também entrou, que casou-se com a minha irmã. Eu desci de bicicleta, a rua Fabrício Vanpré, fui atropelado. Fiquei 23 dias em coma. Caí em frente da casa da Rita Lee, que era Mutantes na época, que ela ia fazer os Mutantes. Ela era vizinha da mãe do Luiz, que se casou com a minha irmã. Fiquei lá em coma há muito tempo. E sofri extremunção. Quem me deu extremunção foi o Padre Moreira, no Hospital Santa Rita. Ele era capelão da igreja de lá. Sua mãe deve ter sofrido horrores. Muito. Meu Deus muito. do céu. E aí, extremunção no domingo. Segunda-feira, eu incorporo o orixá, ressuscito. Ninguém acreditava em nada. Meu pai era ateu, falou... Que loucura, foi isso? Gente. E aí, para mim, foi muito difícil, porque eu tinha essa instrução muito cristã da minha mãe, e aí eu comecei a usar branco, eu comecei a ter que entrar na religião, e foi difícil, porque eu era muito novo. Aí você fala, candomblé, etc. Aí que eu adentrei nesse universo da religião, né? E fiz, como faz muitos anos, na década de 70, as informações eram diferentes, tinham poucas casas de candomblé. E você ficava muito tempo dentro do terreiro, até fazer tudo. Então ali eu consegui aprender tudo que veio daqui. Depois de alguns anos, eu fui para Nigéria, que eu tinha um irmão de santo que frequentava o mesmo terreiro, que era o Fábio Leite, e o professor Mourão, que eles eram da USP. E aí eles me indicaram para ir, e eu já falei, vou. Eles me indicaram para ir com hoje é o Baba King, que ele estudava na USP. Eu falei, nossa, eu conheço ele. E eu entrei na África nessa época. Então, tem a nossa família, que veio da nossa tradição, que nossa família veio de Cachoeira, da casa maravilhosa, que o fundador dela foi o Zé do Vapor, que se chamava, né? Terreiro Viva Deus. Dali veio a mãe Perina, de lá o Amoiá, vinho eu, que eu herdei os santos, herdei a casa, que era do Amoiá, que a mãe Perina fez os axés, e daí eu entrei no candomblé. E nesse momento eu fui para a África. E aí então fiz uma África de ontem, que veio para o Brasil, que eu carreguei, e a África do culto de hoje, que está sendo preservada pela nossa família Odudua também. Então essa é o que eu quero deixar. É o caldeirão. É o caldeirão. É o melting pot. Cleo, eu acho que assim, a gente pode conversar horas. A gente pode ficar horas conversando. Horas. Mas a gente tem que terminar com tudo. Com tudo. E falar tudo. E não deixar nada por falar. Então eu vou perguntar para você o que você gostaria de deixar de mensagem para os teus seguidores, para os meus seguidores, para as pessoas que venham escutar esse podcast. Eu gostaria de deixar a mensagem de... Eu gostaria que as pessoas fossem menos preconceituosas com tudo. Mas para isso, acho que tem que ter um trabalho de autoconhecimento, de muita... Não dá para você mentir para você mesmo, senão você vai continuar tendo preconceito com as coisas. E é tão importante a gente viver as experiências, conhecer as outras culturas, conhecer as religiões, do que de fato elas tratam. Então, eu acho que a mensagem seria: não deite pro preconceito. Eu digo e disse, ela é por inteiro e de verdade.
Ela vem com tudo, cristalina. Parabéns à sua família, Obrigada. que me deu assim, eu fiz uma postagem na internet, eu fiquei 5 dias, depois eu estava ainda maravilhado. Não, com foi tudo difícil aquilo. voltar pra vida real. Foi Parecia difícil. que a gente tava numa É. realidade paralela. Orlando assim. é uma pessoa assim incrível, mas é impressionante. Né? muito A bom. organização daquele todo, sua mãe, foi incrível, foi tudo incrível. Então, vamos chegar no final. Eu peço que as pessoas curtam, comentem, compartilhem, porque é importante você divulgar Claro. a verdade. A verdade sempre liberta o indivíduo. Com Axé. certeza. Axé. Feliz axé. I love you. I love you back.